Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Um prazer estar de novo aqui com vocês. Vamos continuar a temática da manhã. Nós trabalhamos Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o 4. Vamos continuar no mesmo texto, mas como o tema geral vai até o versículo 13, nós vamos ler todo o texto novamente. Talvez a gente saia daqui sabendo pelo menos esse texto de memória, né? Tanto ler. Só colocar aqui. Lucas 4. A tentação de Jesus, o retorno, né? 2.0 hoje. De manhã, o nosso foco foi fazer um link entre a tentação de Jesus e a tentação no jardim, Adão e Eva. Hoje, agora, na verdade, à noite, nós vamos falar sobre como que a tentação de Jesus, de alguma maneira, de alguma forma, ela está ligada com a tentação do povo de Israel. Então, nós vamos ler nosso texto base aqui de Lucas 4. Depois nós vamos passear em alguns textos do Antigo Testamento. Principalmente, na verdade, a gente vai ficar em Êxodo e em Deuteronômio, né? Esses dois livros. Nós vamos dar uma passeada neles, entendendo toda essa história aí. Lucas 4, está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda estas pedras esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor ou glória, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus, porém, respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestarás culto. Estou misturando versão aqui na minha mente, tá? Eu chego aqui perto e eu acabo citando outra versão. Aqui é a NVI, mas essa outra parte é misturada aí com a Almeida Revista e atualizada. É que a mente da gente funciona nessa versão, que a gente que é mais antigo, barba branca. Então Jesus disse que só deve prestar culto a Deus. Aí no verso 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para te guardarem. Com a mão eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Verso 12. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Então o diabo continuou tentando Jesus depois dessa situação aqui. O nosso texto, nós falamos pela manhã que o capítulo 3 é o nosso contexto. Então, texto no contexto. Então, nós lemos o texto, contexto anterior e contexto posterior. Nossas regrinhas básicas de interpretação. Nunca vamos esquecer. E aí, a gente precisa também colocar o assunto que a gente está estudando dentro do contexto do livro. Do contexto do livro, a gente vai para o livro maior, que é toda a Bíblia. Ok? Então, olhando para toda a Bíblia, a gente começa a ver ligações entre textos, links. Olha, esse texto aqui, Jesus passou 40 dias.
E o povo passou 40 anos no deserto. E antes disso passaram 400 de escravidão. Então alguma coisa aí tem a ver. Então a gente vai pegando essas dicas, né, que Deus vai nos dando para a gente poder descobrir, saber qual é a sua vontade. Geralmente é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Aquilo que nos pega, aquilo que nos paralisa às vezes, saber a vontade de Deus. E aqui no capítulo 3, nós vimos que Jesus, ele foi batizado por João. Nós falamos pela manhã que Jesus, ele se identifica conosco em Adão. E Lucas faz essa genealogia de Jesus de forma invertida. Ele começa com José e termina em Adão. Aí a gente falou para vocês que, até compartilhando com o pastor, a gente conversou bastante sobre esse texto. E aí a gente viu um camarada aí que citou, chamou a atenção para a forma como os evangelhos apresentam Jesus. A gente falou de manhã, aí quem não veio, eu não vou repetir, brincadeira. Para quem não veio, foi assim: Marcos apresenta Jesus até Davi, como rei. Mateus apresenta Jesus até Abraão, como o povo escolhido por Deus. Depois, aqui Lucas vai até Adão, e aí chega João e apresenta Jesus como Deus. Então, tem essas 4 apresentações no Evangelho de Jesus. E outras formas também de apresentar Jesus, de forma até peculiar, né? Comparando com animais. Mas aqui nós temos Jesus batizado, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ele. Aí Deus fala. Aqui está um ponto para a gente. Deus fala com Jesus. Deus também falou com Moisés para libertar seu povo do Egito. E aí nós começamos 2 histórias e também começamos Gênesis com Deus falando. Como nós começamos a história com Deus falando, a tentação ela vai estar ligada também a essa ato-fala de Deus. O que Deus fala e acontece. E o que o diabo vai fazer é justamente tentar a criação de Deus. O papel dele vai ser distorcer o que Deus diz. Vai ser mostrar uma realidade, como a gente falou pela manhã, distorcida. Ele vai falsificar a realidade. Mas ele tenta fazer isso com Jesus, mas Jesus ele tinha uma identidade. A nossa identidade, como a gente foi colocado pela manhã, ela não é uma identidade que nós construímos. E nós vamos ver também que a identidade de Israel como povo não é uma identidade construída, é uma identidade recebida. Nós não nos matamos para construir um eu, uma identidade. Nós a recebemos de Deus. Aquilo que você é aquilo que Deus diz sobre você. Nós falamos também que a inversão do relacionamento de Deus com o homem foi feito lá na queda. Deus como criador e o homem como criatura. E o homem se torna o criador. O homem, ele torna-se aquele que vai escrever a sua própria história. Aí nós citamos a Elsa, Frozen, né? Que ela diz algo que muitos de nós dizemos. Eu vou ler para vocês. Eu acho que falei até para o pastor, acho que foi a única parte que vocês anotaram, foi essa. Ela diz o seguinte: é hora de ver o que eu posso fazer, de testar os limites e romper barreiras, sem certo, sem errado, sem regras para mim. Livre sou. Olha o que ela diz. Isso é o pensamento da nossa era. É a máxima do modernismo ou do pós-modernismo. É a máxima do nosso mundo. Confie em si mesmo. Seja a sua melhor versão. E aí, Jesus, ele recebe de Deus um testemunho. Deus diz para ele que ele é seu filho amado.
E em Provérbios, alguém lembra qual foi Provérbios? 23, 24. Né? Foi 23, 24? Vamos confirmar aqui que temos uma cola. Vai dizer o quê? Que o pai, ele se alegra no filho. Está aqui, 23, 24. O pai de um justo fica muito feliz. E quem gera um filho sábio, terá nele a sua alegria. E Deus diz para Jesus, no capítulo 3, no verso... Deixa eu pegar o versículo aqui. Que foi batizado e ouviu. Versículo 22. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Provérbios 24, 23, 24. Deus se agradava em Jesus porque Jesus era justo, Deus se agradava em Jesus porque ele era sábio. Então, Jesus já sabia quem ele era e que o Pai estava satisfeito com ele. Toda a ação de Jesus é porque o Pai está satisfeito com ele. Toda a ação nossa é para que alguém ou alguma coisa, ou alguém ou a sociedade ou a nossa família, ou nós mesmos estejamos satisfeitos. Nós corremos atrás de coisas para também satisfazer os nossos desejos. A tentação está aí, na satisfação do desejo. Então Jesus ouve de Deus quem ele era. Adão e Israel também são identificados como filho de Deus. Adão, em Lucas 3, 38, e Êxodo 4, 23 a 11, Oséias 11 e 1, também vai chamar o povo de Israel de filho de Deus. E aí nós conseguimos ver um paralelo aqui. Adão falhou, Israel também falha. Jesus é este que vai vencer. Então Adão e Israel falharam em quê? Qual foi a falha deles? Em confiar na autoridade da palavra de Deus. Então a identidade de Jesus está firmada na palavra de Deus, naquilo que Deus falou sobre ele. E Deus já tinha falado, já tinha conversado com Adão, já tinha conversado com o seu povo através de Abraão, através de Jacó. Porque quando Deus se apresenta ao povo, ele diz: eu sou o Deus dos seus pais. Só que além de ser o Deus de seus pais, Deus quer ser o Deus do seu povo, daquele povo que está ali adiante dele. Qual é a palavra que se repete dentro da Bíblia? Um tema que se repete dentro da Bíblia. E eu serei seu Deus, e vocês serão o meu povo, e habitarei no meio de vós. É um texto que se repete. E Israel e Adão, eles falham em confiar na palavra de Deus como autoridade sobre a sua vida. Jesus vence essa tentação citando o quê? A palavra de Deus. Jesus vence confiando e exercendo a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos exercer a autoridade da palavra de Deus. Nós ficamos tímidos porque nós, às vezes, temos medo de sermos taxados de malucos, ou de fanáticos, ou de, como antigamente chamavam os Bíblia, né? Os crentes, porque nós temos a vida pautada no livro. Nós temos um livro que pauta a nossa vida. Nós temos um Deus que pauta a nossa identidade. Israel no deserto, ele passou 40 anos e Jesus 40 dias. Mas Israel passou também 400 anos de escravidão. A narrativa de Gênesis, mostrando Deus como Criador, era Deus pedagogicamente ensinando para aquele povo que já não conhecia mais a Deus. Vamos fazer um exercício simples.
Você conhece a história da sua família de 100 anos para trás? Eu não conheço. Mesmo que a gente vá pesquisar, que é mais fácil hoje, né? De registro, não sei o que, aí vai. A maioria de nós não sabe. E mesmo se a gente soubesse, a gente não consegue reproduzir alguns padrões de vida deles. Alguns ensinamentos se perderam do tataravô. O que o tataravô ensinava? Sei lá. Como eles se relacionavam com Deus, eu não sei. Então, a forma como Israel se relacionava com Deus durante esses anos de escravidão foi perdido. Então, Israel, em vez de ter uma identidade de filho, ele adquire uma identidade de escravo. Identidade de filho e identidade de escravo. Se tivesse um título para hoje, seria essa. Em Jesus nós temos uma identidade de filho. Se a gente seguir o povo de Israel, nós vamos ter uma identidade escrava. Israel no deserto. O que acontece? Êxodo 16. Jesus responde à tentação do diabo. Jesus tem fome. O que o diabo fala? Olha, satisfaz a si mesmo. Use, exerça a sua autoridade, o seu poder. Você não é o filho? Você não está com fome? Você não tem poder agora, né? Tu que é o filho de Deus. Deus criou o mundo inteiro. Como diz a teologia, né? A criação de Deus é ex nihilo, não é isso? Deus cria do nada. Do nada Deus cria. E hoje, presta atenção, que alguns cristãos caem nesse papo de coach. Que é o papo de que você tem poder de chamar à existência aquilo que não existe. Esse poder não é nosso, esse poder é de Deus. É Deus que tem esse poder. E eles ensinam, e muitos cristãos dizem que eles precisam positivamente declarar. Não é a palavra que é usada, é a palavra da confissão positiva. Você precisa confessar, declarar. A outra foi, eu tenho uma palavra que é até mais forte, que é quase que reivindicar. Decretar. Você precisa decretar isso. Mas a gente não decreta nada, a gente segue o decreto de Deus. A tentação é que a gente sente no lugar de Deus e comece a decretar as coisas. E aí, podemos entrar num mundo, num beco sem saída. Como o povo de Israel. Ele reclama por falta de pão. Jesus sente falta também do pão. Só que Jesus, ele responde à tentação dizendo o que está escrito em Deuteronômio 8:13. Se a gente for ver o contexto de Deuteronômio 8, nós vamos ver que ele fala algo antes que é muito importante, que é sobre Israel. Deuteronômio 8 é a resposta de Jesus. Ele diz algo sobre Israel. Deus fala o seguinte, através de Moisés. De aumentarem os seus rebanhos. Primeiro ele fala, no 12 ele diz, não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos e suas pratas, e seu ouro e todos os seus bens, o seu coração orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, e os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, para aquelas terras secas, sem água, de serpentes, escorpiões e venenos, e tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de que tudo fosse o bem de vocês. Não digam, pois em seu coração a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus,
pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confiando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme você vê hoje. Aqui, Deus estava falando que quando eles estivessem em um lugar, comendo, se fartando daquilo que eles não plantaram, eles não deveriam esquecer do Senhor. Mas, antes disso, eles tinham esquecido, por isso que Moisés relembra eles novamente. Olha o que diz anteriormente aqui, no verso 3, que é a resposta de Jesus. No versículo 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas lá no outro, o que ele diz? Que eles vão entrar e vão se saciar. Mas antes eles passaram fome. Para quê? Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem seus pais, nem antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele repete dizendo que nem as roupas dos israelitas foram gastas. Aqui nós vemos um padrão de Deus. Deus com um propósito naquilo que Ele faz. Ele guiou eles ao deserto. No deserto Ele fez passar fome. E logo quando Deus faz aquele grande milagre, que é abrir o Mar Vermelho, no capítulo 16 de Êxodo, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, e ficaram em Elim e no Sinai. Foi no 15º dia do mês, aí vai continuando lá, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés e de Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Isso é muito forte. Eles foram libertos de 40 anos de escravidão, mas quando eles tiveram fome, olha, ele diz lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Olha o coração desse povo. Deus estava trabalhando pedagogicamente no coração de Israel, porque Israel ainda tinha, mesmo sendo filho de Deus, chamado por Deus, povo de Deus, propriedade dele, ele ainda tinha uma outra mentalidade. Ele olha para a necessidade como se Deus fosse um Deus mau. Eles preferiam a escravidão e os benefícios da escravidão. Pelo menos lá, a gente se sentava ao redor das panelas, comíamos à vontade. Lá, os desejos deles, mesmo sendo escravos, eram satisfeitos. Às vezes a gente olha para Deus como aquele ser que está só esperando uma chance para cortar o barato, só esperando uma chance para tirar a graça da piada. Deus é aquele tiozão que não gosta de nenhuma piada, que não gosta de alegria, que não gosta de festa. Aí a pessoa chega lá e ele fica lá só observando. Quem é que vai rir? Quem é que vai estar feliz aqui? Tem alguém feliz aqui, aí Deus vai lá e tira a felicidade. Para muitos, Deus é assim. Mas quando Deus livra o povo da escravidão, quando eles atravessam, eles veem aquele grande milagre de Deus, o mar se abrindo, eles ficam loucos, eles se alegram. É interessante que Deus nem censura essa alegria, eles se alegram, eles extravasam a alegria, tocam tambores e dançam, estão felizes. Mas quando bate a fome, meu amigo, quando a barriga ronca, e eles olham para o lado, e agora? Antes nós poderíamos fazer alguma coisa para ganhar comida, agora aqui nesse deserto não tem nada.
E agora? Quando eles olham que as forças deles não seriam capazes de suprir as suas necessidades, aquele a quem eles tinham colocado a confiança, Deus torna-se alvo não do seu amor, mas do seu ódio. E aí, eu falei, não cheguei a falar pela manhã, mas era para não ter falado o seguinte, que o estado natural do homem após a queda é uma aversão, é um ódio natural a Deus. Por isso que em Efésios vai dizer que nós éramos filhos da ira. Filhos da desobediência. Nosso estado natural é a desobediência. Nosso estado natural é uma oposição ao governo de Deus. Deus que governa tudo, nós queremos governar no lugar dele. É como se Deus não soubesse o que fosse melhor para mim. Eu é que sei. Quando a provação vem, a gente diz, não valeu a pena confiar em Deus. Deus me enganou. Tem um profeta que fala isso, se eu não me engano, Jeremias. O Senhor me enganou, ele fala, nas lamentações dele. Tem muitos que estão falando a mesma coisa. Deus, eu confiei, eu fiz os dias, eu fiz as correntes, eu fiz as orações, e agora, meu desejo não será satisfeito? Uma relação mercantilista com Deus, uma relação de barganha com Deus, porque a mentalidade deles ainda era uma mentalidade de barganha. Os deuses, quando acontecia alguma desgraça, eram os deuses que estavam movendo essa desgraça. E eles tinham que fazer oferenda a esses deuses. Tinha Deus, a lua, o sol e as estrelas. O que é que Deus faz no deserto? Gênesis é o quê? É uma resposta. Está vendo esses deuses que eles cultuam? Não é deuses, Deus que criou esses astros celestes. Por isso que no relato de Gênesis ele nem fala sol, lua e estrela. Ele fala lumiar maior, lumiar menor. Ele chama de firmamento para dizer essas coisas que eles adoram no Egito não são nada. Deus é tudo. Deus é o Criador. No deserto, Israel pôs Deus à prova. A fidelidade do Senhor. A necessidade do povo de Israel no deserto revelou o coração deles. A pergunta que fica é como que nós reagimos quando passamos por situações difíceis da vida. Na situação difícil de Israel, ele disse, olha, você nos trouxe para cá, ele lembrou da vida passada dele, olha, no passado. Tem gente que diz isso hoje. Meu irmão, ainda bem que você me conheceu agora que eu sou cristão, porque se fosse no passado, você já tinha rodado na faca, na bala, no teçado. Eu já tinha... Ele lembra disso, mas ele fala com um desejo tão profundo que revela o que tem no coração dele. O coração dele ainda está em fazer essas coisas. E em algum momento da vida ele vai fazer. Pode procurar aí na mente de vocês, que vocês vão lembrar de exemplos desses que diziam que eram cristãos, só não faziam porque agora eram cristãos, mas ficavam desejosos em fazer novamente aquilo que faziam. E voltam a fazer. É o porco voltando para a lama, como está escrito na palavra de Deus. A necessidade do povo no deserto revelou o seu coração. O coração deles estava nas coisas. O coração deles estava em satisfazer os seus desejos, seus anseios. E nós? Quando falta alguma coisa, será que Deus vai ser o culpado? Reclamações é que eles comiam à vontade. Eles eram escravos, mas comiam à vontade. No deserto, eles estavam morrendo de fome. Mas tem uma coisa, mesmo eles com fome no deserto, eles eram livres. Mesmo nós estando nesse mundo, que pode parecer um deserto para nós, cheio de dificuldades, provações, nós somos livres. A murmuração revela uma identidade de escravo, aquela falação, né? Alguém reclamando,
aquela coisa ali dizendo, está falando aí não tem nada a ver. Reclamar do que Deus está fazendo. Reclamar do que Deus está construindo. Reclamar como que Deus está tratando com o irmão. É uma mentalidade de escravo e não de filho. O pão, aqui a natureza da tentação, nós temos, não é a natureza do alimento aqui nessa tentação. O pão é o símbolo de uma questão de dependência. Salmo 104, 14 e 15, nós vamos ver que Deus fala perfeitamente que é Ele que provê o alimento, o pão, que nos dá alegria, que nos satisfaz. Depender de Deus ou de si mesmo. Deus alimenta Israel no deserto, mesmo eles reclamando. Viu? Eles reclamaram, mas Deus deu a eles um pão, algo que eles não conheciam. Algo que eles não sabiam nem o que era. Nunca tinham provado na vida. E Deus deu a eles. A mesma coisa a nós. Nós não queremos Deus. Mas mesmo assim, Deus nos deu o pão vivo descido do céu, Jesus. Deus alimenta o seu povo, e que é interessante, quando ele está falando sobre o maná, ele diz assim, olha, cada um recolhe a sua porção, para cada dia. Aí teve gente que foi lá e recolheu mais. O que aconteceu? Quem recolheu mais? Apodreceu, criou bicho, ficou fedendo. Desobediência, é o símbolo da desobediência. Criamos bichos em nós mesmos, na nossa alma, que corroem a nossa confiança. E o fedor não é aquele odor da adoração, aroma suave, que Deus cheira e diz, isso aqui é agradável, esse sacrifício, que é a obediência. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Não é a obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus olha e diz, olha, vocês desobedeceram, vai cheirar mal. Vocês obedeceram, cheirando bem. Aí Deus diz, olha, cada dia você tem que colher, para que o povo possa saber que Deus é Deus. E pedagogicamente Deus dava uma medida para cada dia. E tem uma questão muito interessante, que isso me deixa muito fascinado por Deus. É que quando chegava no dia de sábado, sabe o que acontecia? Eles não tinham que fazer nada. Era o dia do descanso. No dia do descanso, Deus dizia, vai ser em dobro. Vocês vão colher em dobro no dia anterior para vocês poderem descansar. Olha o cuidado de Deus. Eles não tinham nada, eles estavam no deserto, eles não podiam plantar, não podiam fazer nada. Não tinha água, mas Deus vinha provendo a eles. No dia que era para eles descansarem, Deus dizia, olha, no dia colha em dobro. No dia do descanso, Deus ordenou, recolha em dobro. Meus irmãos, nós devemos confiar em Deus em nossa jornada cristã. Ele nos sustenta. E quando precisamos de descanso, Ele nos manda uma colheita em dobro. Eu lembro, pastor, da oficina, daquela palavra sobre interpretação bíblica. Interpretação bíblica eu falei sobre qual foi? Narrativas, né? Quando eu falei sobre narrativas, eu parei e falei algo que eu senti que Deus queria falar com a igreja. O que Deus queria falar? Que Ele estava provendo. Que Ele estava trazendo providência. E Deus está falando novamente conosco, dizendo que no dia do descanso, Ele está trazendo providência em dobro. Porque tem muita gente cansada na igreja. Tem muita gente que diz, Deus, eu já trabalhei demais na sua obra, eu quero um descanso. Deus está dizendo, nesse seu descanso você vai até descansar, mas você vai colher em dobro. Porque o fruto do seu trabalho você vai ver. Não é vão o vosso trabalho no Senhor. Paulo diz, se eu não me engano, é a Filipenses.
Meus irmãos, o que Israel era por causa daquilo que Deus fazia por eles. Como é que Deus se apresenta a Moisés? Ele diz, eu sou. E quando ele se apresenta, ele vai dizer, o que é que eu vou dizer, qual é o nome, o que é que eu vou dizer, quem o Senhor é para o povo. O povo não conhecia. Diz, o eu sou lhe enviou. E algumas pessoas explicam que esse eu sou é aquele que, ele diz, eu serei o que serei. Ou, aquilo que Deus ia fazendo se tornaria aquilo que ele era. Aquilo que ele faria por Israel, ele vai falar toda hora para Israel uma coisa, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Então Deus vai ser esse Deus que tira o povo da terra do Egito. O Deus que faz o impossível, era impossível eles saírem do Egito. Ele estava dizendo, eu sou um Deus que faz coisas impossíveis para o seu povo, por causa do amor e da promessa que eu fiz aos seus antepassados. Deus honra as suas promessas. Deus estava criando um povo para si. E ele vai sempre dizer, o que Israel era, não era o que eles poderiam construir sozinhos. Toda vez que a gente tenta construir algo sozinho, dá errado. Tudo o que Israel poderia ser e ter, dependia do que eles recebiam da graça de Deus. A identidade nossa como cristãos é uma identidade recebida, não uma identidade construída. Ideia de construção de identidade é uma ideia moderna, antibíblica. Nós desenvolvemos a nossa identidade na relação com Deus, recebendo dele o que ele diz sobre nós. Nós nos identificamos como ser a partir da criação de Deus. Deus nos cria. Ele é o Criador, nós a criatura. Não o inverso. Deus cria homem e mulher. Ele nos define. O valor de Israel baseava-se no amor e na afeição de Deus, que Deus dedicava a ele. Israel não tinha que fazer algo para ter valor diante de Deus. Deus já tinha declarado o valor para eles, que ele o amava. Deuteronômio no capítulo 7, Deus vai dizer exatamente isso, que ele ama esse seu povo. E o que ele estava fazendo era por amor aos patriarcas. Porque Deus é fiel à sua aliança. Deus firmou uma palavra, meus irmãos. Deus firmou uma palavra com seu povo e ele é fiel para cumprir essa palavra. Mesmo que as circunstâncias e as situações possam parecer que Deus tenha mentido. Mas Deus não mente. A gente precisa confiar na palavra de Deus. Você tem um valor porque Deus o criou com essa identidade valorosa. A imagem e semelhança de Deus. A ideia de valor da pessoa humana, como está escrito lá nos direitos humanos, esse valor da pessoa humana vem da ideia de que o homem é a imagem de Deus. Quem traz esse valor para a pessoa humana não é o mundo. É Deus que diz que o homem tem valor em si, porque ele é criado por Deus. E Deus tem valor. Deus não vai criar nada sem valor. Israel vivia sendo constantemente tentado pela idolatria, de substituir Deus, trocar Deus, o que representava a destruição da sua identidade como povo pactual de Deus. No livro de Salmos vai dizer que na relação de idolatria, aquele que está adorando o ídolo se torna parecido com o seu ídolo. A identidade é perdida. Como afirma John Gordon Gay, ele vai dizer o seguinte, que a crença deve transformar-se em confiança e o conhecimento em relacionamento.
A nossa crença em Deus, a crença de Israel em Deus, tinha que se transformar em confiança. Você crê em Deus? Então confia. Você crê em Deus? Você tem conhecimento de Deus? Então se relacione com Ele. Se envolva com Ele. No contexto da resposta de Jesus, de Deuteronômio 8,13, que não só de pão viverá o homem, Moisés está exortando Israel a confiarem, para que eles possam confiar em Deus, pois já haviam falhado. Olha como é a graça de Deus. Eles já tinham falhado, mas Deus volta a falar com eles. Olha, vocês mesmo tendo falhado, vocês vão entrar na terra. Por quê? Porque eu prometi a Abraão uma terra. Eu prometi a Abraão uma descendência. Eu prometi a Abraão que da sua semente todos serão abençoados. Vocês podem até falhar, mas vai nascer esse que vai abençoar a todas as nações. Todo o povo da terra vai ser abençoado. Israel colocou Deus à prova e falhou. Eles reclamaram, a murmuração é reclamar sobre aquilo que eu mereço. Eu mereço mais do que estou recebendo. Como diz uma música muito bonita, né? Você é aquilo que ama. Ele diz que eu recebo mais do que mereço ter e menos do que quero. É a tensão do coração humano. Receber mais do que merece e menos do que quer. Estamos em um beco sem saída, será? Será que não vamos sair desse círculo vicioso de querer sempre algo a mais, porque nós merecemos, afinal, somos imagem de Deus? A obediência por meio do sofrimento, Hebreus 5:8. Jesus estava com fome. Jesus vence a tentação que Israel, como filho de Deus, como povo pactual de Deus, falhou. Há esperança para nós. Jesus dá uma resposta às astúcias ciladas do diabo, dizendo: o homem viverá de toda a palavra de Deus. A tentação do diabo é nos afastar dessa palavra que nos dá vida. E aí, Jesus usa essa palavra de Deus. Ele diz toda a palavra de Deus, não fragmentos da palavra, não pedaços da palavra, não só aquilo que nos interessa, não só aquilo que nós concordamos. Não podemos selecionar a obedecer a palavra de Deus de forma fragmentada. Eu seleciono o que eu quero e o que eu não quero da palavra de Deus, daquilo que eu concordo, daquilo que eu não concordo, daquilo que faz sentido para mim, daquilo que não faz sentido. Eu não posso chegar e fragmentar a palavra de Deus. É tudo ou nada. Hoje, todos nós vamos ter que decidir. Nós vamos ter que escolher a quem nós vamos servir. A voz de Deus ou a voz do diabo? Eu tenho vontade de sorrir porque tem muitos cristãos que nem acreditam no diabo, que ele é o tentador. Deus criou o homem, estava tudo perfeito lá no jardim, mas chegou o acusador, chegou o tentador, chegou o Satanás, o opositor. Meus irmãos, nós temos um opositor. Tiago diz, também a palavra do Senhor vai dizer que ele está ao nosso derredor, ele está querendo tragar, quer matar alguém. Jesus vai dizer que ele não se firma na verdade. E quem queria matar ele era assassino igual Satanás, porque ele é assim desde o princípio. Precisamos entender que nós, sozinhos, jamais escolheríamos a Deus. Nós precisamos de Jesus. Nossa natureza é caída, rebeldes, somos filhos da ira, filhos da desobediência.
Nosso estado natural é ódio a Deus. Não suportamos a autoridade de Deus. O mundo moderno não suporta a palavra autoridade. E quando a gente chega perto de Deus, a primeira coisa que Deus vai dizer é que Ele é a autoridade sobre a nossa vida. O lema do mundo moderno é: seja feliz. Construa a sua própria realidade, sua própria identidade. Seja você mesmo. Seja fiel a você, aos seus ideais. Quem acredita sempre alcança. Tem a música que diz: se você quer alguém com confiar, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. E nós cantamos. Nós somos educados pela cultura. A gente acha que está neutro, mas não está neutro. O mundo não é neutro. O mundo é um campo de batalha. O diabo é um inimigo que tenta distorcer a verdade e a realidade para destruir a imagem de Deus no homem. E nós estamos nesse estado que não suporta a autoridade de Deus. Para a gente ser alguém, precisa sair debaixo da autoridade de alguém. Porque a gente acha que é essa pessoa que está mandando na gente, criando a gente. O ser humano, ele quer ser feliz. E Deus não faz parte dessa equação da felicidade. Estamos cegos. O Deus dessa era, Satanás, o mentiroso, cegou a humanidade. Ele criou uma realidade paralela, onde o homem é o fim em si mesmo. O homem é um fim em si mesmo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus venceu a tentação para restaurar a nossa identidade, para restaurar nosso relacionamento com Deus. Deus nos salva por sua infinita graça. Nós não conseguimos escolher a Deus, mas Deus, por sua infinita misericórdia, graça e amor, enviou seu Filho, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau. Meus irmãos, Jesus restaurou nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. É necessário e urgente que tomemos posse de tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. Na cruz, os nossos inimigos foram vencidos, a culpa, o diabo, o pecado. Nós estamos livres. Somos geração eleita, sacerdócio real. Quando perguntarem quem é você, você diz: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Veja que não está falando de uma pessoa individualmente, está dizendo: somos geração, somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nós somos? Somos esse povo de Deus, santos. Deus está salvando para si um povo santo, de boas obras, para anunciar as virtudes de Deus. Como que eu vou anunciar as virtudes de Deus se eu não conheço a Deus? Se a palavra de Deus não é autoridade sobre a minha vida, como eu vou anunciar esse Deus? Jesus resiste à tentação de satisfazer a si mesmo. Como eu li hoje de manhã, eu disse que Jesus ele estava passando fome para alimentar mais adiante uma multidão. Jesus resistiu à tentação de salvar a si mesmo, porque logo adiante ele ia dizer: quem quiser seguir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. O caminho da glória é o caminho da cruz. É o caminho da renúncia, de estar debaixo da autoridade e da direção de Deus, não da direção do diabo. A nossa identidade em Deus vem pelo sofrimento de Jesus Cristo, da obediência dele. Jesus resiste a salvar a si mesmo e a morrer para salvar uma multidão. E eu terminei com um comparativo entre Adão e Jesus pela manhã. Eu vou ler um outro trecho, é um outro comparativo entre Jesus e Adão. Em Adão nós fomos condenados, em Cristo somos perdoados. É uma forma condensada do que eu li de manhã, tá? É a primeira versão essa. Em Adão fomos condenados, em Cristo somos perdoados. Em Adão fomos exilados, em Cristo somos reconciliados. Em Adão fomos amaldiçoados, em Cristo nós somos abençoados. Em Adão recebemos a morte, em Cristo recebemos a vida. Só que não é uma vida em si mesmo, é vida na vida. É vida que compartilha a vida. É vida que doa a vida. É vida que gasta a sua vida para que Cristo apareça, para que a glória de Deus apareça. A nossa identidade está relacionada ao nosso relacionamento com Deus. Está debaixo dessa autoridade de Deus. Quem é a autoridade sobre a sua vida? Deus ou o diabo? É forte falar isso? Pode parecer, mas é a realidade. Quem falsifica a realidade para que você seja feliz é o diabo, mas o final é a morte. Quem mostra a realidade para você, que é no mundo tereis aflições, é Jesus, e ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o final é vida eterna. Meus amigos, pode até parecer difícil, e é difícil, mas o final é glorioso. Quem promete um caminho fácil e de glória e de sucesso aqui, é aquele que leva para a morte. Mas vai ser sempre difícil mesmo com momentos bons. Nós vamos ter essas duas coisas na nossa vida. O cristão é o cara que tem a visão da realidade. Ele olha para a realidade como ela é. E a realidade como ela é que nós temos um povo condenado em Adão e um povo reconciliado em Cristo. A realidade é que nós temos um lar em Adão. Qual é o lar? O inferno. Mas em Cristo nós temos outro lar, a eternidade com Deus. Nós temos uma morada com Deus. Tem gente que quer dizer que vai ser feliz quando construir a sua própria casa, está morando sozinho. Nós somos felizes em Cristo, meu irmão. Não espere construir alguma coisa para você ser feliz, ou conquistar algo para você ser feliz. Pare de gastar energia naquilo que te leva para a morte, comece a gastar energia em andar com Deus. E eu termino aqui, porque senão eu ia voltar para outro tema, né? Nós somos de Deus, irmãos. Nós pertencemos a Deus. Jesus venceu a tentação no deserto. Ele venceu em nosso lugar. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Ele resgatou a nossa identidade. Agora nós precisamos viver. Porque o povo foi libertado da escravidão. Mas eles voltavam àquela mentalidade antiga. Nós vamos ter essa luta também entre a nossa nova identidade e nossa antiga identidade. E aí, as demais ministrações vão falar, talvez, sobre isso. Mas eu quero orar. Fiquem de pé, por favor. Deus, eu quero te agradecer, Pai,
porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor nos resgatou, Senhor, da morte, do pecado, do inferno, sem merecermos, Senhor. Nós não queríamos o Senhor, mas o Senhor, por sua graça, nos salva, nos redime, nos sela com o seu Espírito Santo, nos dá uma nova identidade, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos ajude a ouvir a sua voz e a fazer a tua vontade, a andar nos passos de Jesus, a ser como Jesus, simples como Ele é, obediente como Ele é, Senhor. E aquele que anuncia as virtudes de Deus, que dá testemunho de Deus. No relacionamento dele com o Senhor, ele revela o Senhor, o Pai. Que nosso relacionamento com o Senhor também a gente possa revelar o nosso Pai, Deus. Revelar Deus ao mundo que está perdido em trevas. Possamos ser luz deste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aplica essa palavra em nosso coração. Converte o nosso coração de pedra em um coração de carne, um coração desobediente em um coração obediente. A vontade de Jesus não era transformar pedras em pães, mas transformar corações desobedientes em corações obedientes, de escravos para filhos. Oh Deus, faça um milagre em nosso coração nessa noite. Faz um milagre, Senhor. Assim como o Senhor alimentou aquele povo que não tinha de onde tirar, Senhor. Nós não temos de onde tirar também a nossa própria identidade. Revele ela a nós. Nos ajude a exercer, Deus, a autoridade da Tua palavra. Possamos andar, viver, caminhar pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Faz mais do que o Senhor tem feito até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar a Fefe aqui na frente, para trazer um...